Bem, para a sessão de hoje, a gente vai dar um tour para outras paragens. Como todos sabemos, os sistemas nacionais de ensino surgiram na Europa Ocidental no século XIX e se espalharam rapidamente pelo mundo, transformando radicalmente o modo de socialização das novas gerações e a organização da distribuição das riquezas coletivamente produzidas. Sua difusão em escala planetária pede ou exige que a análise sobre a escolarização contemporânea não se detenha sobre o marco nacional, os marcos nacionais, mas que, a partir deles, se engaje com outras experiências que possam iluminar o caráter transnacional das forças que se impõem sobre elas. Com esse fim, temos o enorme prazer de receber aqui hoje o professor David Berliner, que será o nosso conferencista, e a professora Nora Krausig, que será a debatedora. O professor David Berliner é professor emérito em educação na Universidade Estadual do Arizona. Ele também foi professor da Universidade do Arizona e da Universidade de Massachusetts, foi professor no Teachers College e na Universidade de Stanford, além de ter tido experiências no Canadá, na Austrália, na Holanda, Dinamarca, Espanha, Suíça. Ele é membro da Academia Nacional de Educação, nos Estados Unidos, da Academia Internacional de Educação e do prestigioso Centro para Estudos Avançados nas Ciências do Comportamento. Além disso, foi presidente da Associação Americana de Pesquisa Educacional e da Divisão de Psicologia Educacional da Associação Americana de Psicologia. É autor de vários artigos, capítulos, livros, entre eles o best-seller intitulado A Crise Fabricada, Mitos, Fraudes e o Ataque às Escolas Públicas Norte-Americanas, que escreveu com Bruce Biddle. E também o livro Colocando a Pesquisa para Trabalhar na Sua Escola, com Úrsula Casanova. Seu livro mais recente, intitulado 50 mitos e mentiras que ameaçam as escolas públicas norte-americanas, em coautoria com Gene Glass e outros, argumenta que a percepção de grande parte dos cidadãos norte-americanos sobre as escolas públicas baseia-se mais em mitos do que em realidades. Nós agradecemos, em nome da comissão organizadora, eu agradeço a sua presença aqui hoje, professor, e sem mais delongas, passo a palavra ao professor David Berliner. Ótimo. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado por me convidarem para a sua conferência. E é basicamente isso que eu sei dizer em português. Agora, me desculpe por não conseguir falar mais em português. Bom, eu percebi que a conferência... Eu percebi que a conferência no estilo americano é um pouco diferente da sua. Vocês têm um estilo mais europeu de apresentações, mais filosóficas. As pessoas conversam sobre as ideias e os conceitos do Paulo Freire, Marx e outros. Mas nos Estados Unidos, na verdade, eles são muito mais empíricos. A gente mostra muitos slides com dados. Então, eu vou usar o meu estilo, que é um pouco americano, que é o único estilo que eu sei, na verdade, usar.
Então, desde o início, a nossa República dos Estados Unidos, a educação pública sempre teve forte apoio. O Samuel Adams foi o segundo presidente dos Estados Unidos e ele disse: eu devo estudar política e a guerra para... Ele estava lutando contra os britânicos, então política e guerra para que os meus filhos tenham a liberdade para estudar matemática e filosofia. Meus filhos deverão estudar matemática e filosofia, geografia, história natural, arquitetura naval, navegação, comércio e agricultura, a fim de que seus filhos possam ter o direito de também estudar pintura, poesia, música, arquitetura, escultura e porcelana. Então, o que eles estavam dizendo era que a meta principal da escolaridade são as humanidades, os assuntos das humanas, as artes. É por isso que se luta uma guerra. Thomas Jefferson, nosso terceiro presidente, disse: eu não conheço nenhum depositário seguro para os poderes da sociedade, além das pessoas em si. E se nós acharmos que eles não estão iluminados o suficiente para exercerem o controle com uma discrição, o remédio não é retirar isso deles, mas de informar essa discrição pela educação. Essa é o fator corretivo dos abusos dos poderes constitucionais. E é por isso que nós, nas escolas públicas, temos uma grande responsabilidade, porque a democracia depende do que nós fazemos. E ele também disse que, acima de qualquer coisa, eu espero que a educação das pessoas comuns sejam atendidas, convencidos de que, em seu bom senso, possamos confiar com a maior segurança pela preservação de um certo nível devido de liberdade. Isso é um grande peso, uma responsabilidade para todos nós. Muitos dos nossos fundadores pensavam, assim como os gregos, em tempos mais cedos, que a escolarização deveria envolver as questões humanas e de cidadania. Os gregos falaram sobre as artes liberais, a arte da liberdade, a arte das homens e mulheres livres, como a filosofia. Também contemplavam as coisas importantes, como a arte, a poesia, a música. Os gregos também distinguiam as artes liberais das artes servis, como medicina, negócios, engenharia e tecnologia. As artes que seus escravos poderiam exercer. Então, desde os anos dourados dos Estados Unidos no século XX, a gente percebeu que a estruturação das artes liberais e o crescimento das artes servis tem acontecido, o que não é necessariamente bom. A gente não quer abrir mão da medicina, engenharia, tecnologia. Então, a gente está, na verdade, buscando um equilíbrio e não só uma visão única das artes servis, as artes que melhor servem às economias neoliberais e de marketing. Então, sempre deverá ter um lugar na experiência humana para as artes que libertam. Então, foi a partir disso que a maior parte dos fundadores da minha nação queriam, quando eles discutiam um sistema público de saúde para os cidadãos recentemente livres da minha nação. A minha apresentação envolve 3 partes que eu espero que estejam alinhados com as metas da conferência. Eu vou discutir as maiores ameaças para o nosso sistema público nos Estados Unidos, os planos com os vouchers e esse modelo das charter schools. E depois eu vou descrever como o meu presidente e alguns membros do seu staff mentem sobre a performance das nossas escolas, na medida que eles têm a intenção de privatizar nosso sistema de educação e garantir que apenas os estudantes fisicamente privilegiados possam ir para faculdade, como o seu país, imagino. Mas, por mais que seja muito ruim, eu não acho que as escolas públicas dos Estados Unidos vão morrer em breve, ou pelo menos sem muita luta. Então, a terceira parte desse artigo é sobre um pouquinho de esperança que me leva a acreditar que nós possamos sobreviver esses privatizadores antidemocráticos no seu país, e o meu país também compartilham isso. Então, parte 1. Vamos lá. Por mais que os nossos fundadores promoviam as escolas públicas, as escolas religiosas e privadas nunca foram banidas nos Estados Unidos, mas, diferentemente da Europa, da América Latina, eles não recebiam muito dinheiro público. Então, por décadas, as escolas privadas recebiam apenas 10% das escolas das crianças em idade escolar. Essa taxa não flutuou muito no decorrer dos anos. As mensalidades sempre foram exigidas para poder participarem dessas escolas, então geralmente atendiam
famílias mais ricas do que as escolas públicas. Muitas das escolas privadas se iniciaram como uma reação para o processo de dessegregação da nação há mais ou menos 60 anos atrás. Isso permitiu, então, que as escolas se permanecessem totalmente brancas, enquanto as nossas escolas públicas atendiam as minorias, os mais pobres e aqueles que demandavam serviços especiais. Em geral, as escolas privadas tinham uma reputação muito boa nos Estados Unidos e em outras nações participando nos testes internacionais da PISA. Então, por conta disso, eles cobram muito dinheiro na mensalidade de cada criança. Por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, as escolas privadas custam mais ou menos $40 mil por ano, mais taxas, na cidade de Nova York. As escolas privadas nos Estados Unidos não performam tão bem quanto os testes de performance padronizados em comparação com as escolas públicas. Por exemplo, aqui estão os scores de testes para 4 tipos de escolas privadas. No nosso teste mais confiável, que a gente chama do NAEP, nos Estados Unidos. E aqui estão as notas em comparação com as escolas públicas para as escolas católicas, luteranas, conservadoras, cristãs e outros tipos de escolas privadas, seculares. Em cada caso, você pode ver que as escolas privadas têm uma nota muito melhor do que as privadas têm essa reputação. Mas antes de aceitarmos esses dados, devemos pensar em quem estão nessas escolas privadas. Se a vantagem social dos alunos que atendem essas escolas privadas, então quais fossem estatisticamente controlados, como que seriam as notas dessas provas? Aqui está a resposta. Em cada caso, as escolas privadas fazem pior do que as escolas públicas. -7, -4, -11, -5 na prova. E as vantagens que eles têm antes de você estatisticamente controlar isso se perdem quando você começa a controlar estatisticamente quem atende ou está nessas escolas privadas. Quando você começa a controlar a variável da renda familiar, isso também se perde. Esses resultados não são aceitáveis por aqueles que querem mais escolas religiosas privadas e também que apoiam esse tipo de sistema dos vouchers nos Estados Unidos. Então, isso também considera a agenda do secretário de Educação e do nosso presidente, que também são muito ricos, brancos, e também produtos de escolas privadas. Por mais que o apoio do presidente e do secretário de Educação sejam muito fortes para isso, pelo menos 2 dos estudos acadêmicos já atendem as mesmas conclusões sobre a vantagem da escola privada, que na verdade está ligado a quem vai para a escola e não ao currículo, não às salas de aulas menores que eles gostam de divulgar e promover. Então, esse sistema dos vouchers do governo federal nos Estados Unidos, onde os estados dão dinheiro para as famílias para que eles possam ir às escolas privadas, acaba só satisfazendo um desejo para destruir o sistema de educação pública, que na verdade tem uma performance muito melhor. Então, o sistema público promovido pelo Adams, pelo Jefferson e o Horace Mann, um educador de meados do século XIX, o Horace Mann disse que as escolas públicas foram a melhor invenção da humanidade. São os que promovem a igualdade na sociedade. E o presidente agora e o secretário estão tentando destruir isso. Esse sistema público que trouxe os Estados Unidos à eminência no final do século XX, na verdade, é o que eles estão tentando destruir. E vai piorando, na verdade. A minha nação tem lideranças corporativas e políticas que são os neo-vouchers, que são subsídios do Estado para famílias que querem mandar seus filhos para escolas privadas. Mas só as famílias mais ricas acabam conseguindo acessar esse dinheiro, porque às vezes o voucher tem mais ou menos $3 mil por ano, mas vamos dizer que uma escola privada custe mais que 12 mil. Então, na verdade,
os pais mais pobres nem conseguem usar esse dinheiro porque não é suficiente. Então, acaba que o Estado está subsidiando as famílias mais ricas, na verdade. Certamente, é verdade que, às vezes, esses vouchers estão direcionados a ajudar famílias pobres ou famílias com crianças com deficiência, mas os vouchers, muitas vezes, são muito pequenos para famílias pobres ou de classe média baixa usarem, porque as mensalidades são muito mais altas do que o valor subsidiado. As escolas desse modelo voucher são privadas, então não estão sujeitas a qualquer tipo de supervisão do Estado. E eles podem usar professores não certificados, podem pagar os seus professores mal e também fazem isso, não precisam contribuir para fundos de pensão. E podem também lutar contra os sindicatos. O mais importante é que eles também podem enviar qualquer estudante que não quiserem educar de volta para o sistema público. Eles também podem enviar os estudantes de pais que eles não gostam de volta para as escolas públicas. As decisões não podem ser questionadas porque eles são privados e empreendedores. Então, mas a questão é que eles estão usando o dinheiro público. E uma das maiores avaliações de perfil desse programa de vouchers, que foi feito num congresso que apoia muito essa ideia, o programa de vouchers em Washington, D.C., na verdade, foi estudado recentemente. E o resultado é o seguinte. Quando você vê leitura, o sistema voucher, na verdade, atingia menos 5 pontos em comparação com as escolas públicas. O voucher para matemática estava 7 pontos abaixo das escolas públicas. O programa que o Congresso está mais defendendo, o programa que o Congresso queria ver ter sucesso, eles não estão tendo nenhum sucesso em comparação com a educação pública. Então, estão vendo o mesmo tipo de resultado em outros estudos, inclusive programas na Indiana, Louisiana também, onde eles usam os vouchers. O sistema na Indiana foi promovido por um governo fundamentalista cristão de direita, o Mike Pence, e o sistema na Louisiana foi montado com o nosso presidente anterior conservador, o George Bush, depois que o furacão Katrina acabou destruindo as escolas públicas em Nova Orleans. Ambos os sistemas privatizados continuam, apesar de não terem superioridade educativa em comparação com nossas escolas públicas. Com a falha desses planos de voucher, a gente também pode identificar os exemplos da Nova Zelândia, Suécia e no Chile, onde eles tentaram esse sistema de voucher e acabaram falhando. Numa democracia, esse sistema só segrega ainda mais os estudantes e fornece pouca evidência de resultados reais. Então, esse sistema de vouchers nos Estados Unidos, na verdade, tem uma limitação. As escolas religiosas, ordinariamente, são incapazes de receber o dinheiro público. O meu estado, por exemplo, tem uma constituição, assim como em outros, que exige que nenhum dinheiro público ou propriedade deveria ser apropriado para o suporte ou apoiar qualquer tipo de estabelecimento religioso. Então, para superar essa lei, esse neo-voucher foi inventado, que acaba funilando o dinheiro estadual para escolas paroquiais, que é algo que os Estados Unidos já tentou evitar durante 250 anos. Esse programa do neo-voucher tem um pai que dá milhares de dólares para uma organização que diz que fornece uma espécie de bolsa para qualquer coisa que o pai desejar usar. E é claro que são as escolas que o próprio filho acaba atendendo. Então, essa organização de bolsas acaba doando esse dinheiro para a escola, que é a mesma coisa, e aí a mensalidade pode ser reduzida na escola, porque os pais já estão fornecendo dinheiro e os pais conseguem deduzir esse presentinho para a organização de bolsas dos seus impostos pessoais. Então, os ricos vão receber uma isenção de impostos. E o Estado não acaba manuseando realmente esse dinheiro. Então, as cortes a nível estadual já decidiram que as doações para bolsas e organizações para essas escolas religiosas não estão contra nenhuma constituição estadual que proíbe esse financiamento de organizações religiosas. Então, esse doador, pai, ele também recebe uma isenção de imposto, dólar por dólar. Então, um casal pode doar 3 mil para uma bolsa, uma organização de bolsas, e eles podem reduzir esses mesmos 3 mil dos impostos, reduzindo, então, seus impostos pessoais.
eles acabam atrapalhando o Estado, que precisa pagar bombeiros, polícia, serviços de saúde e tudo mais. Então, esse sistema de vouchers e neo-vouchers são forma que o presidente, secretário de educação e outros americanos muito ricos, que incluem o nosso presidente e secretário, acabam danificando o sistema de educação público americano e dessa comunidade americana. É assim que é o caso da Carolina do Norte, depois que a Suprema Corte disse que o sistema de voucher dele pode financiar qualquer tipo de escola que o pai quiser. Então, essa escola Trinity Christian recebeu $500 mil. Essa escola aqui recebeu também quase $500 mil. Esse daqui também recebeu $400 mil. São escolas na Carolina do Norte que receberam esses vouchers. 93% dos vouchers foram para as escolas privadas. Isso é dinheiro que é retirado do Estado, da receita do Estado, e colocado nas escolas privadas para os ricos. E na Carolina do Norte também para os religiosos. É isso que os Estados Unidos nunca fez antes e está começando a fazer agora. Então, quais dos seguintes itens são exigidos para que uma escola privada receba dinheiro público? Eles têm que contratar professores licenciados, podem discriminar. Será que eles vão ter que usar o currículo estadual? Será que eles vão ter que participar de avaliações estaduais? A resposta é não, nada disso é exigido. A Carolina do Norte, assim como outros estados, não querem um sistema estadual. Eles estão tentando destruir esse sistema de escolarização pública e querem montar um sistema privado cristão. Até muito mais similares que os fundamentalistas da ISIS do que os fundadores originários dos Estados Unidos. Então, aqui uma das escolas, esse Fayetteville Christian School, uma escola cristã, diz então que o estudante, essa escola não irá admitir famílias que usam drogas, são homossexuais ou têm outros comportamentos promíscuos sexualmente que a Bíblia discrimina. E a gente está mais parecendo as escolas que a ISIS queria para os seus alunos e o Estado Islâmico. A gente nunca enfrentou isso antes, porque as escolas religiosas sempre eram separadas do dinheiro público. Agora, esse modelo das charter schools são outro método que também ataca o sistema público. São escolas públicas que têm a liberdade para tentar novas ideias e tal, mas na verdade não são muito públicas e também não são inovadoras. Então, essas escolas, esse modelo charter, são recebidos através de diferentes mecanismos, mas normalmente não tem um conselho escolar eleito. E, apesar de muitos serem sem fins lucrativos, acabam ganhando muito dinheiro para os seus proprietários, com o dinheiro que recebem. Esses modelos também acabam danificando o sistema público. Então, se uma escola charter se abre num bairro de uma escola pública e atrai 10 daqueles estudantes da escola pública, essa escola pública perde o dinheiro alocado para aqueles estudantes, digamos que $100 mil por 10 estudantes, $10 mil por aluno, digamos assim. Mas aí o tamanho daquela classe não se reduz suficiente para reduzir as turmas, você não pode demitir um aluno, os salários ainda têm que ser pagos para o resto da equipe, os conselheiros e outros funcionários da escola. Então, o custo de operar a escola pública acaba mais ou menos igual, mas vai ter que operar com menos 100 mil, enquanto aquela outra escola de modelo charter recebe aqueles 100 mil e podem usar para o que quiserem, inclusive os salários dos seus donos e proprietários. Então, essas escolas também estão ligadas para fins lucrativos, como cadeias e redes como o McDonald's, vamos dizer. Então, eles ganham muito dinheiro para os donos, mas, diferentemente do McDonald's, não tem muito supervisão governamental do seu negócio. Então, pelo menos nos Estados Unidos, temos inspetores e fiscalizadores entrando no McDonald's, mas ninguém vai para essas escolas. Eles estão independentes, fazem o que querem. Algumas dessas escolas até são escolas online, sem algum registro físico de sucesso, exceto as margens do dono.
E um eufemismo atual para uma escola online é essa educação personalizada. A Fundação Gates já alocou milhões de dólares para esse modelo de educação base de computadores, onde a criança fica numa tela, recebendo escola em casa, e o computador toma decisões para o que ele vai ensinar. Aqui temos alguns dados desse modelo dos charter schools no meu estado, na Arizona. A gente vê aqui os 4 tipos de colégios na Arizona que foram designados para as melhores escolas de ensino médio. Então, são essas escolas aqui na Arizona e aqui também Veritas. Bom, a porcentagem de estudantes que recebem almoço gratuito ou por custos reduzidos é 35%. São as crianças pobres nas escolas, 35%. Aí, essas outras escolas aqui de ensino médio, qual que são as porcentagens de alunos que têm almoço gratuito ou reduzido? Nenhum. Nenhuma criança pobre está nessas 4 escolas de ensino médio. Eles mantêm eles para fora. Mais ou menos 7,5% dos nossos estudantes são estudantes de inglês como segundo idioma. Então, crianças mexicanas, asiáticas, ou agora outros refugiados também do Oriente Médio. Mais ou menos 7,5% dos nossos estudantes são estudantes do idioma inglês. Qual que é a porcentagem dessas escolas, por exemplo, que tem esse tipo de estudantes de idioma do inglês como segundo idioma? 000, nenhum. Eles não aceitam essas crianças que estão aprendendo inglês. Se você quiser ter uma boa reputação como escola, não aceita crianças pobres. Não aceite crianças que estão aprendendo a falar inglês. Restringe a sua população, segregue para classe média alta, e aí vai ficar com uma impressão boa. É isso que essas escolas no modelo charter fazem. Temos 12% dos estudantes usando IEPs, esse sistema de educação especial. Eles recebem um plano especial, então mais ou menos 12% do estado tem esse sistema de educação especial. Quantos estão nessas escolas de charter? Menos de 3% ou menos de 1%. A porcentagem de estudantes que são brancos no estado são 43% mais ou menos, mas nessas escolas tem uma super representatividade das crianças brancas. Então, mantém as crianças de educação especial para fora, mantém as crianças brancas, expulsa as crianças pobres, e aí vai ficar com uma boa reputação. É dinheiro público isso. Eles estão nos boicotando e estão roubando nosso dinheiro público. E também são muito inteligentes no processo de se livrarem de crianças. Aqui a gente vê essa escola Basis Charter School, que aqui na 6ª série, mais ou menos, eles tinham 143 estudantes. Mas aí no final do ensino médio, eles tinham 21 estudantes. Aí eles dizem, todos os nossos estudantes são maravilhosos, eles vão para a universidade. Bom, eles acabaram de se livrar 120 estudantes, na verdade. Então, cada escola que se livra dos seus estudantes que não gosta, eventualmente parece que tem bons resultados. Claro, né? Mas é a mesma situação com essa outra escola do Great Hearts. Eles têm uma taxa alta de 113 crianças na 8ª série e aí só 45 se formam. Então, eles acabam jogando fora essas crianças. Eles demitem seus alunos, na verdade. É como se você demitisse no trabalho, eles acabam demitindo na escola. E não é só na Arizona, é no país todo. O que a gente vai aprendendo é que as escolas charter, diferentemente das suas escolas públicas, podem demitir seus alunos e seus funcionários quando quiserem. Eles podem demitir ou mandar embora essas crianças e depois voltar para as escolas públicas. Eles chegam de volta nas escolas públicas no meio do ano, gerando todo um problema, um peso na escola pública e uma dificuldade. Você demitir seus estudantes é o que as escolas fazem para poder manter essa impressão boa. Uma das redes, o Basis Charter School, tem uma boa reputação que acaba fazendo testes nas crianças o tempo inteiro e depois joga fora as crianças que não gostam. E também ganha muito dinheiro porque eles, com dinheiro público, ganham muito dinheiro para o diretor com dinheiro público.
E isso é uma escola dessa rede Basis. O dono, Michael Block, e sua esposa, Olga, estão listados como diretores da escola. E eles estão ganhando, mais ou menos, eles fazem um aluguel dos professores para a escola, contratam os professores numa corporação e daí fazem um aluguel dos professores para a escola. Eles compram a propriedade e depois alugam a propriedade para a escola. Compram os livros, depois alugam os livros para a escola. Então, a escola, na verdade, está pagando para eles, para os seus alunos, professores, mesas e outros objetos. Então, quanto que eles ganham? Mais ou menos 19 milhões de dólares. Eles estão sendo pagos, o Michael Block e a sua esposa Olga e sua filha são pagos mais ou menos 400 mil dólares por ano em salários. Tudo dinheiro público. É um roubo do dinheiro público pelas corporações. A Arizona recentemente classificou essas escolas e comparou com as escolas públicas e deu uma nota para cada uma, A, B, C, D, E, F. E aí parece que 10 dessas escolas charter receberam F e uma era de propriedade de um senador, inclusive. Obrigado. E parece que agora as escolas públicas tinham notas mais altas do que as privadas e do que as escolas charter. Até mesmo num estado que ama essas escolas, como o meu estado. Então, qual que é a lição por trás de tudo isso? Apoiar essas escolas privadas, escolas de vouchers, neo-vouchers e outros modelos charter é apoio para escolas que não performam tão bem quanto as escolas públicas, em comparação. É o que a gente chama de um capitalismo crony. Então, o seu melhor amigo te dá o dinheiro, você dá dinheiro de volta para o seu melhor amigo e para a família dele, e tudo acaba ficando dentro dessa rede muito rica. É uma forma de roubar as fontes públicas e depois fornecer um produto inferior. Destruindo os sistemas públicos de educação também é uma desmontagem dos elementos em comum que acabam segurando e unindo uma democracia. Isso não é saudável, mas pode ser o ponto que todos os esforços para privatizar as escolas acabam assumindo. Por mais que sejam muito nobres, em teoria, as nossas escolas públicas, a partir do século XIX, foram um pouco injustas. Não ajudavam os negros e nem os latinos tanto, e também não eram muito gentis com os imigrantes europeus. Mais recentemente, além do peso do preconceito étnico e racismo, os pobres estão sendo discriminados independente de sua origem ou raça. E, na verdade, nesse momento na história dos Estados Unidos, é a educação dos pobres, de todas as raças e grupos étnicos, que é o meu maior problema no país. Algumas das boas nações é que nós tivemos alguns ganhos nas questões raciais. Por exemplo, a lacuna branca-negra caiu por mais ou menos 20 anos. Então, essa lacuna pobre-rico também subiu nos últimos 20 anos. Então, nós reduzimos racismo contra crianças negras de forma dramática, mas ainda temos um longo caminho. Mas nós aumentamos os problemas dos pobres, independente de sua raça, branca, negra, enfim. Então, na verdade, nosso problema nos Estados Unidos é a pobreza, muito mais do que o racismo, vamos dizer assim. Essas lacunas na performance entre os pobres e os ricos estão crescendo mais e mais, e eu imagino que a mesma coisa seja verdade também no Brasil. Deixa eu te mostrar qual que é o cenário. Em 1945, nós fizemos a pergunta: qual que é a lacuna entre as notas de provas de uma criança que faz parte do grupo
de 90% de renda familiar e de 10% de renda familiar. Qual que é a lacuna? Há mais ou menos 0,6 do desvio padrão. E isso quer dizer que a curva nas notas de provas para crianças pobres é isso, e para as crianças ricas é mais ou menos isso. E aí as pontas acabam se sobrepondo muitas vezes. Crianças ricas fazem melhor resultado, mas acabam se sobrepondo às vezes. Agora, se você analisar o que aconteceu de 1945 até mais ou menos 2005, essa lacuna é de 1,25 do desvio padrão. Agora, a curva de performance é mais ou menos isso, e a curva é mais ou menos isso, e eles acabam quase nunca se sobrepondo. Agora, a lacuna está aumentando entre os ricos e os pobres, com essas provas de padronização de performance. Se a gente realmente tiver uma economia de conhecimento, quem tiver o conhecimento vai ganhar os empregos, e são os ricos e não os pobres. Nos Estados Unidos, nossos problemas de escolas são muito ligados ao fato da gente morar numa sociedade com apartheid light. Então, as pessoas podem viver onde eles querem. A gente não tem a mesma situação que a África do Sul, mas indivíduos e famílias precisam conseguir pagar os aluguéis e lares nessas regiões residenciais onde eles querem viver. Então, a gente coloca a qualidade das escolas interligadas com as questões demográficas dos bairros onde nós vivemos. E aqui a gente tem as favelas, imagino, e as escolas também estão lá. Então, eu imagino que tenham muitas crianças pobres, inclusive. E imagino que aquelas escolas não tenham uma performance tão boa quanto os bairros mais ricos. É o mesmo problema nos Estados Unidos. Deixa eu te mostrar um pouco os dados quanto a isso. Crianças negras, mais ou menos 40% das crianças negras vão para escolas que têm 90% a 100% de minorias. 40% das crianças latinas, especialmente mexicanos, vão para as escolas que têm 90% a 100% de minorias. Asiáticos, 16% vão para as escolas de minorias, e as indígenas vão para 20% dessas escolas. Mas só 1% de brancos vão para as escolas que são 90% a 100% de minorias. Ou seja, você tem esses núcleos de renda e raça que acabam afetando essa divisão escolar. Na minha opinião, o relacionamento com a moradia e a pobreza são as principais causas dos problemas educativos americanos. Ensino, conselho, serviços psicológicos e de atenção, de assistência social para as escolas, para os pobres podem ser excelentes, mas os efeitos de composição sobre quem está com você na sala de aula têm um poder muito maior para influenciar os resultados da escolarização. Esse sistema de apartheid de moradia no meu país e no seu acabam levando a efeitos dramáticos no resultado das escolas. Eu vou usar as notas do PISA para ilustrar isso de uma forma bastante dramática. Essas notas PISA são as provas internacionais, tem uma taxa média para nações de mais ou menos 500. Aqui, essas linhas são as rendas familiares, e a linha de cima é a parte mais baixa dos 20% de renda familiar, aí renda familiar média e renda familiar mais alta embaixo. Se você agora for para as colunas, você vai ver os tipos de famílias que as escolas atendem. E aí no lado esquerdo as famílias com menos renda, depois renda média e depois as rendas mais altas. E aí você tem a nota no meio dessa tabela, 512, que é um estudante de renda média que atende, numa escola que atende pessoas com renda média. Essa é a nota. Então, a nota média num teste PISA é 500, então uma pessoa com renda média tem mais ou menos 500 de nota, que é o esperado, vamos dizer assim. Mas quais são as tendências por trás disso, dependendo da renda familiar e os tipos de pessoas com qual você vai para a escola, que estudam com você? Aqui você pode identificar que, na medida que a renda familiar sobe, as notas também sobem. Quando você vai aqui pela
linha do meio, você vê que na medida que vai mudando, as pessoas com qual você estuda vão subindo, as notas também sobem. Quando a gente vai preenchendo isso, a gente vê que na coluna do meio as notas sobem dramaticamente na medida que a renda sobe, e quando a gente vê aqui na horizontal, as notas também sobem quando você começa a estudar com crianças mais ricas. Então, com quem você estuda e a renda familiar importam muito na escolarização. O que eu quero mostrar é que as células 1, 1 e 5, 5. Essa célula aqui e essa célula aqui. Porque essas seriam as diferenças entre as crianças de renda baixa nas escolas que atendem essas famílias e as crianças com mais alto renda familiar e as escolas que atendem essas famílias. Qual que é a diferença e como que uma democracia pode sobreviver com esse tipo de diferença? Aqui a gente vê. As notas são gigantes, tem uma diferença gigante. Escolas, crianças pobres estão com notas muito distantes das escolas que atendem ricos. Os mundos nunca serão iguais, a menos que alguém se tornar o servidor do outro. Isso não é saudável para uma democracia, tem muita variação. Bom, a gente tem que consertar isso. Isso é a primeira parte da minha apresentação. Os Estados Unidos talvez não vive feliz para frente, a gente tem feliz para sempre, a gente tem instituições educacionais que estão sob ataque, mas a gente luta contra isso. E na segunda parte da minha apresentação, quero discutir que a luta para as nossas escolas públicas está vindo da Casa Branca mesmo, do presidente em si. O presidente está contando mentiras e alguns dos meus colegas estamos indo a público e contando para as pessoas que o presidente está mentindo. Eu vou te dar alguns exemplos sobre a luta que nós estamos lutando contra o nosso próprio presidente. O Trump diz, por exemplo, nossas escolas não são seguras, o que já é ruim por si. Assim, em cima disso, os nossos alunos não estão aprendendo, muitos estão caindo fora da escola, indo para as ruas, as escolas têm crimes e não ensinam. O presidente diz, pessoas estão cansadas de ganhar mais dinheiro na educação do que em qualquer outra nação do mundo. Eles dizem, 25 países são melhores que nós na educação. É isso que nosso presidente está dizendo e os jornais estão registrando. Então, vamos apresentar alguns dados agora, né? Vamos analisar os fatos, no mundo onde os fatos parecem não ter muito valor. Vamos analisar os fatos. Bom, aqui a gente vê a vitimização total nas escolas de 1995 a 2013. Aqui temos os roubos nas escolas de 1995 a 2013. Aqui temos os casos de violência nas escolas. Em cada caso, a violência nas escolas tem caído. O presidente mente. É isso que nós estamos lutando contra. Ele diz que as taxas de saída de escola são terríveis, mas, na verdade, as taxas de saída reduziram no decorrer do tempo, com crianças negras, brancas, e o presidente diz que a taxa de evasão estão subindo, mas isso é uma mentira. E nós tentamos fazer com que os jornais mostrem os fatos, mas eles só dizem o que o presidente diz. E é difícil defender as nossas escolas públicas nesses casos. O presidente diz que não tem ensino e aprendizado nas escolas públicas. Bom, nós temos provas por muitos anos. Brancos, negros e hispânicos de 9 a 13 anos. A gente pode ver as notas de 1971 até 2012 e a gente vê uma forma longa para a gente analisar se os professores estão ensinando e as crianças estão aprendendo. O presidente diz que não, mas, na verdade, as notas estão subindo 27% para crianças brancas, 36 pontos para negros, hispânicos, e para matemática também, na idade de 13 anos, na taxa de leitura e alfabetização também estão subindo as notas. Então, em cada grupo, as notas estão subindo, especialmente entre crianças hispânicas e negras, que era o nosso objetivo. Então, os alunos
estão aprendendo e as professoras estão ensinando o que a gente quer que eles aprendem. Essa é a prova nacional. O presidente simplesmente mente sobre o que está acontecendo. Ele também diz que gastamos muito dinheiro, mais dinheiro na educação que qualquer outro lugar no mundo. Aqui a gente vê despesas para a educação por estudante na educação básica e secundária. Em 2013, em dólares. Você pode ver aqui que, na verdade, entre todas essas nações, os Estados Unidos são os que não são os que mais gastam com educação. Mais uma vez, o presidente é um mentiroso. E nós tentamos fazer com que o público entenda isso, mas é muito difícil fazer com que eles vejam esses números. Isso encerra a segunda parte do meu estudo. Eu queria demonstrar o mercado poderoso e as forças da direita estão contra nós. Eles estão tentando promover esse sistema de vouchers, new vouchers e charters e mentem para a imprensa o tempo todo. Essas mesmas forças são contra fechar essa lacuna de renda e essa diferença na questão de moradia. Então, a gente vai ter esse problema por muito mais tempo. E na medida que eu falo aqui, esses líderes políticos também estão tentando aprovar uma legislação que corte impostos para os ricos. Eles estão trabalhando duramente para não oferecer saúde para os pobres. Já aumentaram gastos militares, sem nunca, com um presidente que nunca pede desculpas e sempre mente, a gente tem forças muito difíceis para lutar contra. Mas essa conferência pediu para que eu tivesse um pouco de positividade e otimismo. Eles pediram que eu pensasse, bom, talvez tenha um pouco de luz no meio de tanto desespero. Um pouquinho, vamos dizer. Então, sigo para a parte 3, para começar sobre pequenas coisas que estão acontecendo e que nos dão um pouco de esperança. Ok. A tendência para vouchers, contas de poupança educativos, talvez esteja terminando. Estão finalmente ocorrendo. No meu estado de Arizona, um estado conservador, um grupo de pais conservadores formaram uma organização chamada Poupa Nossas Escolas, SOS em inglês. Antes de nossas legislaturas conservadoras poderiam implementar os novos e mais devastadores planos de vouchers em nossa história, a SOS saiu nas ruas e pediu assinaturas, pedindo uma votação no estado para a gente considerar na próxima eleição. Receberam 120 mil assinaturas e estará na cédula na próxima eleição. Todos os cidadãos de Arizona podem votar sobre esses programas que podem destruir nossas escolas públicas. Agora, essa votação deve passar. E deve ser conhecido que em todos os estados onde vouchers foram colocados para votação, fracassaram. Vouchers são coisas que conservadores de ala direita colocam nos lugares, são aprovados por eles, não pelos cidadãos dos estados. Nem todos os republicanos querem privatizar a educação. Eles passaram a legislação para isso. Mas a maioria dos cidadãos gostam de suas escolas públicas e temos que se apoiar nisso. O segundo ponto de luz é a militância dos nossos professores. Em meu estado é proibido ter união de estados, mas pode ter uma associação profissional. Finalmente, a associação profissional ficou zangado. O governador conservador, deu para a sua administração aumentos 20% ou mais para as pessoas que trabalham no seu governo. O que ele recomendou para professores? Deu 20% aos seus amigos. Para professores, 2% ao longo de 5 anos. Nem atinge a inflação. Então, finalmente, os professores ficaram zangados. Deveriam ter ficado zangados há muito tempo. Nós somos os profissionais menos pagos, pior pagos nos Estados Unidos. Quando se forma em Arizona, você ganha 70% do que os outros formandos ganham se você é professor. Então, finalmente, os professores ficaram zangados e demorou. Pais, até no meu estado conservador, não querem professores tão mal pagos. Eles entendem que se eles não conseguem recrutar professores para as salas de aulas, os distritos vão colocar corpos quentes, qualquer um que fica na sala, e eles não querem isso. Então, devagarzinho, estamos contornando a esquina. O terceiro ponto de luz é que pais estão
tentando tirar seus filhos dos testes, que as provas padronizadas receberam um grande empurrão durante a administração Bush. Todas as crianças tinham que ser testadas todos os anos. E as escolas foram responsabilizadas pelas notas. A competência dos professores foi julgada pelas notas das testes padronizados. Esses são produtos de classes sociais, muito mais do que dos professores.